A Senhora de Avalon, parte 1, capítulo 7. Os dragões tatuados nos braços de Gawain formigavam ao calor do sol vespertino. Olhou para eles com o mesmo encantamento que sentia desde a aparição de Merlin. As linhas sinuosas de serpente davam a volta no músculo. Tinham sido marcadas na pele dele com espinhos e azul de ísatis, por um velho do povo pequeno e moreno dos pântanos. Gawain ainda estava em transe parcial quando o trabalho começou, e quando sentiu a dor, preferiu inconsciência novamente. A tatuagem ardeu no início, mas depois só sentia um formigamento de vez em quando. Disseram para ele descansar, mas deitar numa cama de pele de carneiro, banhado e vestido com uma túnica de linho bordado. Parecia quase tão irreal quanto as duras provas que tinha enfrentado. Gawain não podia negar o que tinha acontecido com ele, mas nem de longe entendia o que se passara. Os druidas o chamavam de líder supremo, prestando homenagens de sacerdote e rei, como os que governavam nas terras que agora estavam sob o mar. Mas ele achava que o Vale de Avalon era um reino pequeno demais. Será que teria, como Cristo, que Padre José chamou de rei, um reino que não era deste mundo? Quem sabe, pensou ele enquanto tomava um gole do vinho misturado com água que tinham deixado ao seu lado, se quando esta noite terminar, ele e Ciana vão reinar como rei e rainha no reino encantado. O pensamento fez seu coração disparar. Não havia desde o ritual da madrugada, mas aquela noite ela dançaria em volta do fogo de Beltane, e como rei ele podia caminhar entre os foliões, com o poder de escolher qualquer mulher que quisesse. Já sabia qual ia querer. Apesar do tempo que passou no exército, desde a primeira vez que viu Ciana, jamais quis outra para conhecer o amor de uma mulher. Percebeu que já estava preparado só de pensar. Se as coisas tivessem corrido de acordo com os planos, teriam ficado juntos há 1 ano, mas ele a abandonara. E ela, será que estava esperando por ele? Gawain sonhava com isso, mas conhecia as pressões que as sacerdotisas sofriam para participar dos rituais e não ousou perguntar. Não tinha importância. Em espírito ela pertencia a ele. Do outro lado das águas do pântano chegou um leve trepidar de tambores. Gawain sentiu o coração batendo com eles e sorriu, enquanto suas pálpebras se fechavam novamente. Breve ia acontecer em breve. No próximo ano, pensou Caelian, supervisionando os dançarinos. Teria de mudar a celebração para a clareira no sopé do Thor. O espaço aberto além do círculo de pedras não era suficiente para os druidas e as jovens sacerdotisas. E o povo do pântano continuava a chegar, ficando ao redor da luz da fogueira com olhares maravilhados. Realmente era incrível como a notícia tinha se espalhado, mas é claro que o velho caçador, chamado para tatuar os dragões de Gawain, devia ter contado o que viu. As sacerdotisas, obviamente, sabiam o que tinha acontecido naquela manhã, quando os druidas desceram da colina com a glória brilhando nos olhos. Caelian percebeu que havia uma certa inquietação nos preparativos da festa, com uma intensidade que não existia antes. Com certeza tinha se esmerado como nunca nos penteados e enfeites. Aquela noite, o rei ia caminhar entre elas. Quem seria a escolhida? Caelian não precisava espiar na água numa bacia de prata para saber a resposta. Mesmo se ele não amasse Ciana desde criança, no momento em que a viu de noiva donzela aquela manhã, seu coração deve ter ficado repleto de graça e beleza. Os sacerdotes e as sacerdotisas de Avalon não se casavam do mesmo modo que os humanos faziam, mas quando se juntavam no grande ritual, eram instrumentos através dos quais o Senhor e a Senhora se uniam. O que ia acontecer ali naquela noite seria um casamento real, e a união de Gawain com Ciana seria uma bênção para a terra. Ela sabia que Gawain tinha nascido com um grande destino, mas quem podia imaginar aquilo? Caelian riu do próprio entusiasmo. Do seu modo, ela também estava meio tonta como as jovens sacerdotisas sonhando com Gawain e Ciana, rei e rainha sagrados, que governariam com ela, a alma da Britânia em Avalon. Tinham comprado 2 bois para o festival, que foram assados em espetos ao pé da colina. A carne estava sendo levada para cima em cestas,
e o povo do pântano levou carne de veado, aves aquáticas e peixe seco também. Cerveja de urze em bolsas de couro e hidromel em jarros de barro davam sua contribuição às festividades. E no espaço entre a meia-lua de convidados e o círculo de pedras ardia o fogo de Beltane. Se olhasse para o sul, podia ver a luz da fogueira na colina do dragão. Sabia que naquele lugar outra fogueira seria visível, e mais outra, percorrendo o caminho até o fim da terra, assim como a linha que ia do nordeste até o grande círculo de pedras na colina sagrada também era marcada pelo fogo daquela noite. Esta noite, pensou ela satisfeita, esta noite toda a Britânia está coberta de luz, e até os que nasceram sem a visão do espírito podem ver. Uma donzela do povo do pântano, com o cabelo preto preso para trás com uma guirlanda de madressilvas, ajoelhou-se diante da sacerdotisa, tímida e graciosa, oferecendo um cesto de frutinhas silvestres secas, preservadas em mel. Kaelin afastou o véu azul do rosto e serviu-se das frutas sorrindo. A menina, vendo a lua crescente de prata que brilhava logo acima da meia-lua tatuada na testa da sacerdotisa, fez um sinal de respeito e rapidamente desviou o olhar. Quando ela foi embora, a suma sacerdotisa deixou o rosto descoberto. Era uma noite de festival, quando as portas entre os mundos se abriam e o espírito vagava livre. Não havia necessidade de mistério. O véu era apenas um símbolo mesmo. Kaelin saberia criar uma ilusão de sombras em seu rosto se fosse necessário. As donzelas que estavam sendo educadas tinham se convencido de que ela, assim como a rainha do reino encantado, podia aparecer do nada. Ao som do tambor que pulsava com o coração, sob o barulho da celebração, se juntou de repente a um trinado de harpa. Um dos jovens druidas tinha levado sua harpa para o alto do Thor. Ele estava sentado, de pernas cruzadas ao lado do pequeno tocador de tambor, com a cabeça dourada inclinada para o lado, ouvindo o ritmo. Logo depois do toque agridoce de uma corneta, entrou na música, saltitando entre os acordes agudos da harpa como um bezerrinho num campo de flores. A menina com a guirlanda de madressilvas começou a dançar, balançando os braços, ondulando os quadris esguios sob a roupa de camurça que usava. Primeiro um pouco hesitantes, depois com maior abandono. Dica e Elisandra fizeram o mesmo. O ritmo do tambor ficou mais acelerado e logo o brilho das transpirações aparecia na testa das moças, e o tecido azul e fino de suas túnicas começou a grudar no corpo. Como são lindas, pensou Kaelin ao observá-las. Até ela começou a se movimentar com a música, e já fazia muitos anos desde a última vez que tinha dançado num festival. Foi uma mudança no estilo da dança que chamou a atenção de Kaelin. Uma pequena onda no movimento com o desvio da corrente quando um homem pisa num riacho. As dançarinas chegaram para o lado, viraram para trás e ela viu Gawain. Ele usava um kilt branco de rei, com um cinturão de couro. Um medalhão real, muito antigo, pendia sobre o seu peito. As folhas verdes de carvalho formavam sua coroa. Além disso, apenas as serpentes azuis tatuadas em seus braços serviam de enfeites. Mas ele não precisava de mais nada. Os meses de treinamento com os romanos tinham esculpido seu torso e criado músculos rijos em suas pernas e coxas. Mais que isso, um resquício da suavidade do jovem tinha sido aparado em suas feições. Ossos fortes definiam seu rosto num equilíbrio perfeito. O menino que ela amava e por quem se preocupava não existia mais. Ele era um homem. E vendo a luz que brilhava em volta dele, ela pensou que era um rei. Será que o desejava? Kaelin sabia que ainda tinha o poder de se cobrir de charme, e até a juventude radiante de Ciana ficaria pálida diante dela. Mas, se a ligação entre eles era conforme suspeitava, uma questão de alma, forjada há muito tempo. Gawain escolheria sua verdadeira parceira mesmo se ela parecesse uma bruxa. De qualquer modo, Ciana era jovem e podia dar um filho a Gawain, enquanto Kaelin, com toda a sua sabedoria e toda a sua magia, jamais poderia. Ele não é o amado da minha alma, pensou ela um pouco triste. A alma do homem que será meu companheiro não está encarnado num corpo agora. A atração fora apenas numa reação natural ao magnetismo másculo avassalador do rei e ao poder das fogueiras de Beltane. Naquela noite, Gawain era o amado de todos, homens ou mulheres, jovens ou velhos.
Foi assim que Elan viu o pai do menino quando ele esteve com ela ao lado do fogo de Beltane? Gawain era mais alto que Gaius, e embora o arco altivo do nariz fosse totalmente romano, ele achava que ele tinha um pouco de Elan no desenho dos olhos. Mas na verdade, naquele momento, Gawain não se parecia com o pai nem com a mãe, e sim com outra pessoa que ela conhecera em outra vida há muito tempo. O rei anual era o que murmuravam quando ele caminhava entre os dançarinos. E Caelian sufocou uma pontada de pressentimento. O pai desse menino reivindicou esse título antes de morrer. Mas Gawain tinha serpentes sagradas. Não era apenas o rei anual, que durante um ciclo de estações é homenageado, e depois, se a época determinar, é sacrificado, e sim o líder supremo, que serve a terra enquanto viver. As donzelas se amontoavam em volta dele e o puxavam para a dança. Ela viu Gawain rindo, levando uma menina pela mão e rodando com ela, deixando-a sem ar e risonha, enquanto pegava outra, abraçava um pouco e a soltava, rodopiando nos braços de outro rapaz. Dançaram até todos ficarem arfando exaustos, menos Gawain, que parecia preparado para continuar a noite inteira. Então ele deixou que o levassem até uma cadeira coberta com camurça igual à de Caelian, que estava sentada do outro lado do fogo. Levaram a comida e bebida para ele. Os tambores pararam e apenas o suave trinado de uma flauta de osso continuou a ornamentar o vozerio das conversas e risadas. Caelian bebia vinho com água e observava a reunião com um sorriso benevolente. Ela se virou quando ouviu o tambor bater novamente, baixo e constante, como um coração pulsando. O tocador de tambor, um homem do pântano, devia saber o que ia acontecer, mas Caelian franziu a testa, imaginando que o Warrior Walkers e os anciões que passavam e caminhavam com ele pretendiam naquele momento. Nada hostil. Fora as facas que tinham presas nos cintos, eles estavam desarmados, mas era algo mais sério ou talvez mais solene do que a brincadeira informal do festival. 3 homens mais jovens serviam de escolta, olhando para Gawain com brilho nos olhos. O que estavam carregando? Ela ficou de pé e deu a volta na fogueira para poder ver. Você é rei. No tom de voz gutural de Warrior Walker, aquilo era uma afirmação e não uma pergunta. Os olhos dele percorreram os dragões nos braços de Gawain. Como os antigos que vieram do mar, nós nos lembramos. Os velhos balançaram a cabeça concordando. Nós nos lembramos das histórias antigas. É verdade, disse Gawain. E Caelian sabia que ele via vidas anteriores que sua iniciação permitia que lembrasse. Eu vim mais uma vez. Então nós oferecemos isso, disse o velho. De uma estrela caída, nossos primeiros ferreiros forjaram isso. Há muito tempo. E quando quebrava, um feitiço do seu povo consertava. Naquela época, Senhor, usou-a para nos proteger. E quando morreu, nós a escondemos. Ele entregou o embrulho que carregava uma forma alongada, enrolada em tiras de couro pintado. Fez-se silêncio quando Gawain aceitou o presente. Caelian ouvia seu coração bater, pesado e lento. Dentro das tiras, de acordo com as suas lembranças, havia uma espada. Era uma lâmina longa e escura, do tamanho de uma espada da cavalaria romana, com a forma de uma folha, como as lâminas de bronze que os druidas usavam nos rituais. Mas nenhum bronze jamais teve aquele brilho de espelho. Metal de estrela. Tinha ouvido falar dessas lâminas, mas nunca vira uma antes. Quem iria imaginar que o povo do pântano teria um tesouro assim? Mas não podia se esquecer de que, embora humilde, a tribo era muito antiga. Eu lembro, Gawain disse baixinho. O punho se encaixou na mão dele como se tivesse sido feito sob medida. Ele ergueu a espada e as faíscas da luz do fogo refletida dançaram nos rostos das pessoas reunidas em volta dele. Então fique com ela para nos defender, disse Warrior Walker. Jure. A espada virou para cima como se não pesasse nada. O menino que Gawain tinha sido teria deixado a arma cair. Um giro habilidoso do pulso fez com que ela cortasse o ar. Caelian achou estranho o fato de terem sido os romanos que o treinaram para se transformar no protetor dos que eles mesmos oprimiam. Eu jurei servir a senhora, disse Gawain suavemente. Agora juro fidelidade a vocês também e à terra. Ele virou a lâmina e passou o fio na palma da mão. Não precisou fazer muita pressão, a arma era afiadíssima, e logo o sangue escuro apareceu ao longo do corte e começou a pingar no chão. Nesta vida e com este corpo, ele continuou, e pelo meu espírito,
Eu renovo o juramento que fiz antes. Kaelian estremeceu. Que lembranças ele havia recuperado quando estava na colina. Se tivesse sorte, elas se apagariam com o tempo. Seria muito difícil viver normalmente podendo lembrar perfeitamente das vidas passadas. Na vida e na morte, Senhor, seremos seus servos. Water Walker passou o dedo no sangue no chão e encostou na testa, deixando uma mancha vermelha. Os outros jovens fizeram o mesmo. Depois se alinharam perto de Gawain como guarda de honra, 2 de cada lado. Os jovens druidas que observavam aquilo pareciam confusos, e deviam estar mesmos, tentando compreender aquela transformação de quem até o ano anterior não passava de um menino para eles. Kaelian olhou para cima. As estrelas giravam a caminho da meia-noite, e o fogo começava a diminuir. As marés astrais estavam mudando. A hora de executar as mágicas mais profundas estava chegando. Onde está Ciana? Perguntou Gawain. Kaelian tinha notado que antes de receber a espada ele já havia examinado a multidão à procura dela. Vá para o círculo. Chame sua noiva e ela virá. Os olhos dele brilharam de repente, com uma luz que não era da fogueira. Sem dizer nada, ele caminhou com passos largos para o círculo de pedras. A escolta foi com ele, mas quando passou pelos 2 pilares que marcavam a entrada, eles se posicionaram do lado de fora. Gawain ficou diante do altar e então ergueu a espada e depositou-a na frente da pedra, como oferenda. De mãos vazias, virou-se para a frente para o caminho por onde tinha chegado. Ciana! 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 Ele gritou e o desejo daquele chamado fez sua voz ecoar em todos os mundos. Por um tempo todo, o Thor ficou em silêncio, aguardando. Então ouviram um som que parecia de sinos de prata ao longe. Junto soou o tambor, num ritmo rápido de dança que fez os corações saltitarem de alegria. Kaelian olhou para o sopé da colina e viu luzes balançando. Logo conseguiu ver alguns rostos. Era o resto do povo do pântano e outros não-humanos que podiam caminhar com os homens naquela noite, em que os portões entre os mundos estavam abertos. Um brilho branco se movia no meio deles. Um pedaço de tecido transparente que segurava um cômo do céu por cima de quem estava escoltando. A música ficou mais alta, as vozes se elevaram cantando a canção dos noivos, os convidados abriam caminho para a procissão que chegava ao topo da colina. Um rei e sua coração, um noivo em seu casamento, um sacerdote em sua iniciação, todos num momento de glória divina. E Gawain, vendo o grupo que levava sua noiva, era os 3. Mas Ciana, apesar da grande beleza do deus e da deusa, era maior ainda. Quando levantaram-o do céu e a donzela passou pelos pilares para ir ao encontro dele, coroada com a guirlanda de piuriteiro, Kaelian teve de reconhecer que, mesmo com toda a magia que conhecia, jamais chegaria aos pés dela, pois enquanto Gawain dormia, Ciana tinha voltado para o reino de sua mãe, e eram as joias do outro mundo, que adornavam a filha da rainha do reino encantado. O corpo inteiro de Gawain balançava com as batidas do seu coração. Ainda bem que tinha largado a espada. Do jeito que tremia, com certeza teria se cortado. Os portadores dos archotes que escoltavam Ciana estavam em volta do círculo. Quando Ciana passou entre os pilares e foi ao encontro de Gawain, a luz ficou mais forte e o mundo fora do círculo desapareceu. Naquele momento ele não poderia dizer se ela era bela. Aquele mundo era humano e, apesar de todo o seu conhecimento de bardo, não tinha palavras para expressar o que sentia. Queria se abaixar e beijar o chão por onde ela passava. No entanto, algo vagamente divino dentro dele se levantava para saudá-la. Ele viu o reflexo nos olhos dela. Você me chamou, meu amado, e estou aqui. A voz dela era suave e em seus olhos Gawain viu uma faísca que lembrava a menina humana com quem tinha procurado ninhos de pássaros há muito tempo. Assim era mais fácil suportar o poder divino que pulsava dentro dele. Nossa união, disse ele com dificuldade, servirá à terra e ao povo. Mas eu pergunto, Ciana, deitar comigo agora servirá a você? E o que fará se eu disser não? O sorriso dela tinha um quê de zombaria. Eu escolherei outra, não importa qual, e tentarei cumprir meu dever. Mas seria apenas meu corpo agindo, não meu coração, nem minha alma. Você é uma sacerdotisa. Quero que saiba que compreendo. Se você... Ele ficou olhando fixo para ela, querendo que Ciana entendesse o que não podia dizer em voz alta. Mas eu não fiz isso, ela respondeu, e nem você vai fazer.
Ciana chegou mais perto, pôs as mãos nos ombros dele, inclinou a cabeça para trás para beijá-lo, e Gawain, ainda com as mãos abertas ao lado do corpo, inclinou-se para receber o que ela oferecia. E quando seus lábios encostaram nos dela, ele sentiu a divindade dominando seu corpo. Era como o fogo que tinha preenchido seu ser na noite anterior, mas mais suave, mais dourado. Ele sabia quem era Gawain, mas também tinha consciência do outro, que conhecia o que ele não conhecia, que sabia desamarrar o complicado nó do cinturão da donzela e soltar os broches que prendiam seu vestido. Em poucos minutos, as curvas suaves do corpo de Ciana estavam diante dele, mais belas que as joias que ela ainda usava. Então ela se mexeu, soltando o cinto dourado dele, desamarrando seu quilt, deixando-o livre também. Maravilhado, ele tocou os seios dela e a abraçou como se fosse um só, beijando-a novamente. Onde nos deitaremos, meu amor? Ele sussurrou quando conseguiu respirar de novo. Ciana chegou para trás e deitou sobre a pedra. Gawain ficou diante dela, sentindo a grande corrente que passava pelo Thor, saindo do centro da montanha e subindo pelas solas dos seus pés, percorrendo sua espinha, até fazê-lo tremer com o poder. Cauteloso, como se qualquer movimento repentino pudesse fazê-lo partir-se em pedaços, ele se inclinou por cima dela, mergulhou entre as coxas abertas e encaixou seu corpo no dela. No instante em que se uniram, ele sentiu a barreira da virgindade de Ciana e soube que ela não tinha mentido. Mas isso não importava mais. Ele voltava para casa com uma doçura que o homem que havia nele não esperava, e uma certeza de que Deus, que havia nele, reconhecia com alegria. Ficaram imóveis durante o tempo de um suspiro, mas o poder que os unia não podia ser negado. Quando Ciano segurou, Gawain começou a se mover no ritmo da dança mais antiga de todas, e ele soube que era apenas um canal para o poder que passava por ele, que o levava a dar toda a força que tinha para a mulher com quem se deitava. Sentiu quando ela se transformou em fogo embaixo dele, se abrindo ainda mais, e apertou-a como se pudesse alcançar algo além da humanidade através daquele corpo humano. No momento final, em que ele achava que estava além do pensamento racional, ouviu Ciana murmurar: "Eu sou o altar." "Eu sou o sacrifício", ele respondeu, e nessa hora liberou a paixão do homem e o poder do Deus que havia dentro dele. O fluxo da energia que jorrava, magnificado pela união do Deus e da deusa, voltou para o Thor. Grande demais para o canal principal, percorreu todas as passagens existentes, pulsando pelas linhas menores que se cruzavam no Thor para abençoar toda a terra. Caillan, aguardando fora do círculo, sentiu aquilo e recostou-se na cadeira com um suspiro. Os outros, sentindo do jeito deles o que estava acontecendo, puseram-se logo de pé, e seus olhos brilharam. Os tambores, que continuavam batendo no mesmo ritmo desde o momento em que Ciana juntou-se a Gawain no círculo, explodiram num troar repentino de exultação, e ouviu-se uma voz a princípio, depois outra, gritando bem alto, e por fim todos na colina gritavam de alegria. "O Deus se uniu à deusa", Caillan proclamou, "o Senhor com a terra." Os tambores, depois do tumulto inicial, entraram no ritmo animado de dança. Rindo, as pessoas se levantaram, todos, até mesmo os druidas mais velhos, sentiam o alívio da tensão. Com esse alívio desaparecia o cansaço, e ao que parece a inibição também. Os que tinham ficado observando a dança mais cedo do lado de fora começaram a balançar no ritmo. Uma menina do pântano puxou o velho Branos para o espaço diante da fogueira, e ele pulou e rodopiou com mais agilidade do que Caillan imaginava possível. O fogo estava mais baixo, mas o calor era maior do que antes. Logo os dançarinos começaram a transpirar. Para a surpresa de Caillan, foi uma das sacerdotisas, Lysanda, que tirou a túnica primeiro, mas outras seguiram seu exemplo rapidamente. Um rapaz e uma mulher do povo do pântano, livres do perigo das roupas esvoaçantes, deram-se as mãos e pularam por cima da fogueira. Vendo-os assim, Caillan pensou que há anos não presenciava tanta alegria na festa de Beltane. Talvez jamais tivesse visto, pois os rituais em Benemeton eram contidos pelo medo da desaprovação dos romanos, e ainda estavam aprendendo os costumes da terra de Avalon. Mas,
Tudo tinha se resolvido com a união do filho da linhagem dos druidas com a filha do povo do Reino Encantado. Observando os dançarinos saltitantes, ela concluiu que todos podiam ficar satisfeitos com as cerimônias daquela noite. Mas nenhuma noite, por mais alegre que fosse, podia durar para sempre. 2 a 2, homens e mulheres foram saindo para celebrar os próprios rituais na encosta da colina. Outros se enrolavam em seus mantos e se deitavam para dormir sob o efeito da cerveja de urze ao lado do fogo. Os archotes do que guardavam o círculo há muito tinham se apagado, mas as pedras criavam uma barreira de sombra que garantia a privacidade dos que estavam lá dentro. Um pouco antes do alvorecer, alguns jovens saíram para cortar a árvore de Beltane e juntar folhas para enfeitar as casas ao sopé do Thor. A coreografia que homenageava a árvore à luz do dia, apesar de muito alegre, também era mais comportada do que as celebrações noturnas ao pé da fogueira, e dava às donzelas ainda não iniciadas e às crianças mais novas que tinham ficado lá embaixo uma chance de participar do festival. Kylian, que dançara e bebera menos que os outros e que estava acostumada a ficar acordada, vigiou a noite, sentada na sua grande cadeira diante do fogo, mas até ela acabou exausta e caiu no sono, logo que as sombras da noite foram banidas pela aurora. Era um dia lindo, através dos galhos cheios de folhas com os quais tinham construído um abrigo para ter alguma privacidade. Gawain via, do topo do Thor, a colcha de retalhos formada pela água, pelas florestas e pelos campos, ao sol daquela linda manhã de Beltane. Tinha certeza de que acharia a mesma coisa, mesmo se não estivesse tão feliz. Era verdade que algumas partes do corpo estavam doloridas, e as linhas das suas novas tatuagens ardiam e repuxavam quando os músculos eram flexionados, mas não passavam de dores superficiais, que mal davam para notar, se comparadas à sensação maravilhosa de bem-estar que cantava em cada veia do seu corpo. Vire-se, disse Âmbios, para eu esfregar suas costas. Ele jogou água na roupa. Do outro lado da cabana de folhas, onde banhavam Ciana, soou um doce riso das meninas. Obrigado, disse Gawain. Qualquer novato recém-iniciado sabia que seria mimado, mas o respeito dos cuidados de Âmbios surpreendeu Gawain. Será que seria sempre assim? Era bom sentir-se um rei no êxtase do ritual, mas ficou imaginando como seria no dia a dia. Uma fisgada no braço atraiu seu olhar de volta para os dragões. Alguma coisa, pelo menos, tinha mudado para sempre. Aquelas tatuagens não iam desaparecer, e Ciana seria dele para sempre. O banho acabou e ele vestiu a túnica sem mangas que tinha trazido, que era de linho tingido de verde e bordada com ouro. Não imaginava que os druidas tivessem algo tão esplêndido entre seus guardados. Amarrou o cinturão e prendeu a espada. A lâmina não parecia antiga, mas o couro da bainha estava se desfazendo e alguns pontos da costura tinham arrebentado. Teria de mandar fazer uma bainha nova, pensou Gawain ao sair do abrigo de folhas. Esqueceu a espada quando viu Ciana. A roupa que usava era verde igual a dele, e ela estava pondo uma nova coroa de piuriteiro na cabeça. À luz do sol, seu cabelo brilhava feito ouro vermelho. Senhora, ele segurou a mão dela e beijou-a. Aquele toque dizia: você está tão feliz quanto eu? Meu amor, mais feliz, respondeu ela com aquele olhar. Subitamente ele quis que a noite chegasse para poderem estar sozinhos novamente. Ela era apenas uma mulher humana naquele momento, mas para ele, a deusa que tinha encontrado na noite anterior não era mais bela. Gawain, meu senhor, gaguejou Lysander, trouxemos comida. É melhor comer alguma coisa, murmurou Ciana. O banquete que estão preparando lá embaixo não ficará pronto até a dança em volta da árvore terminar, ao meio-dia. Eu já me alimentei, disse Gawain, apertando a mão dela, mas ficarei com fome em breve. Ciana corou, depois riu e puxou-o para a mesa onde serviam frios pão e cerveja. Iam sentar, quando ouviram gritos vindos lá de baixo. Será que já nos querem lá embaixo? Ciana perguntou, mas havia urgência naqueles gritos e não parecia de acordo com a festividade. Corram! As palavras ficaram claras. Eles estão vindo. Vocês precisam fugir. É Tuarim! Exclamou Lysander espiando lá para baixo. O que pode estar acontecendo? O treinamento de Gawain achava ter esquecido fez com que se pudesse imediatamente em pé, com a mão no punho da espada. Ciana ia começar a dizer qualquer coisa, mas ao ver o olhar dele engoliu as palavras e foi para o seu lado.
Diga o que houve. Gawain adiantou-se quando o jovem druida tropeçava nos últimos degraus no topo da colina. O padre Paulo e seus monges, arfou Tuarim, estão trazendo cordas e martelos. Ele disse que vão derrubar as pedras sagradas do Thor. Eles são velhos, disse Gawain tranquilo. Ficaremos entre eles e o círculo. Não serão capazes de nos tirar do lugar, menos ainda as pedras, mesmo se estiverem loucos. Ele achava difícil acreditar que os doces monges com quem aprendera música pudessem ter se transformado em fanáticos, mesmo depois de ouvir durante 1 ano as abominações do padre Paulo. Não é isso, Tuarim engoliu em seco. São os soldados, Gawain. Precisamos tirar você daqui. Padre Paulo enviou mensagem para Deva e chamou os romanos. Gawain respirou fundo e seu coração galopava de um jeito que esperava não desse para notar. Sabia que os romanos faziam com os desertores. Por um segundo até pensou em fugir, mas já tinha feito isso uma vez. E se a vergonha de abandonar uma guerra não era dele, e um exército ao qual não devia fidelidade, ainda queimava em seu peito? E como poderia viver com ele mesmo se abandonasse o povo que proclamara líder supremo do Thor sagrado? Ótimo! Ele forçou um sorriso. Os romanos são homens sensatos e receberam ordem de proteger todas as religiões. Explicarei tudo para eles e eles não vão deixar os nazarenos danificar as pedras. A expressão de Tuarim começou a se desanuviar, e Gawain respirou livremente esperando ter dito a verdade. E já era tarde para mudar de ideia, pois Padre Paulo, o rosto vermelho de esforço e de fúria, já chegava cambaleando ao topo da colina. Gawain, meu filho, o que fizeram com você? Padre deu um passo à frente, torcendo as mãos, e 3 monges surgiram atrás dele. Eles o forçaram a reverenciar seus ídolos? Esta prostituta seduziu você para a vergonha e o pecado? Gawain estava achando divertido, mas logo a graça transformou-se em raiva e ele ficou entre Ciano e o velho. Não me forçaram a nada, e nem serei forçado a nada, e esta mulher é minha noiva, por isso guarde sua língua imunda entre os dentes quando se referir a ela. O resto dos nazarenos chegou ao topo do Thor e de fato carregavam martelos e cordas de couro. Gawain fez um gesto para que Tuarim se afastasse com Ciana. Ela é um demônio, uma isca daquele grande sedutor que através da tentadora Eva traiu a humanidade e levou ao pecado, respondeu o padre Paulo. Mas não é tarde demais, menino. Mesmo Santo Agostinho foi capaz de se arrepender e tinha passado toda a juventude em pecado. Se você se penitenciar, esse único erro não contará contra você. Livre-se dela, Gawain. Ele estendeu a mão. Venha comigo agora. Gawain olhou para o padre espantado. Padre José era um homem santo, um espírito abençoado que divulgava o evangelho do amor. A ele eu poderia dar ouvidos, mas ele jamais diria tais coisas. Você, velho, ficou completamente louco. Ele olhou ferozmente para os outros e alguma coisa naquele olhar os fez recuar. Agora é a minha vez de dar ordens, ele disse, sentindo a presença astral de um manto real em volta de si. Vocês vieram a nós como pedintes, e nós lhes demos santuário, e deixamos que construíssem sua igreja ao lado da nossa colina sagrada. Mas este Thor pertence aos deuses antigos que protegem esta terra. Vocês não têm o direito de estar aqui. Seus pés profanam esse solo sagrado. Por isso eu digo, vão embora. Senão, os grandes poderes que chamam de demônios poderão destruí-los aí mesmo onde estão. Ele levantou a mão e os monges se encolheram, como se segurasse uma espada. Gawain sorriu com tristeza. Logo iam sair correndo. Então ele ouviu o barulho de sandálias com pregos batendo na pedra. Os romanos chegaram. Eram 10, sob o comando de um decurião que suava muito, e cada um carregava uma lança curta que chamavam de pilum. Quase sem ar, eles examinaram os nazarenos aborrecidos e os druidas furiosos com a mesma visão preconceituosa. O decurião analisou os bordados de ouro na roupa de Gawain. Aparentemente resolveu que era uma marca de graduação oficial e dirigiu-se a ele. Estou procurando Gaius Marcellus Severus. Estes monges informaram que você pode tê-lo escondido aqui. Alguém atrás de Gawain engasgou, depois ficou quieto. Ele balançou a cabeça, esperando que o homem não estivesse na Britânia tempo suficiente para perceber que as suas feições eram claramente romanas. Estamos celebrando um ritual da nossa religião, disse ele calmamente. Não abrigamos ninguém. E quem é você para falar assim? O decurião franziu a testa sob o elmo. Meu nome é Gawain, filho de Eilan.
Tolo! Gritou o padre Paulos. É o próprio Gaius que está falando com você. O romano arregalou os olhos. Senhor, disse ele, seu avô nos enviou. Prendam-no, Paulos interrompeu novamente. Ele é um desertor de seu exército. Um movimento convulsivo percorreu a fileira de soldados, e sob o olhar atento dos druidas, padre Paulos empurrou um dos monges para o círculo de pedras. Você é o jovem Marcelius? Perguntou o decurião desconfiado. Gawain soltou o ar que prendia nos pulmões. Se seu avô Endeva se dispunha a interceder por ele, talvez pudesse se sair bem dessa, afinal. Esse é o meu nome romano. Mas você esteve no exército? Interrompeu o romano. Gawain deu meia volta quando ouviu o som de um martelo batendo na pedra. 2 monges tinham passado as cordas em volta de um dos pilares e estavam puxando, enquanto um terceiro martelava o outro. Perfile-se, soldado, e responda a minha pergunta. Durante 3 longos meses, Gawain tinha se condicionado a reagir ao tom de voz de comando. Sem pensar, seu corpo se endireitou na posição rígida de atenção, que só de treinamento legionário podia produzir. No momento seguinte, ele tentou relaxar, mas o estrago estava feito. Eu jamais fiz o juramento. Caberá aos outros julgar a isso, disse o decurião. Você terá de vir conosco agora. Do círculo partiu um estalo, e o ruído de pedra quebrando, quando o martelo bateu numa falha da rocha. Uma das mulheres gritou e Gawain virou-se para ver que o pilar de pedra caindo no chão, partido em 2. Senhor, faça com que eles parem, ele pediu. É proibido dessecrar um templo, e isto é solo sagrado. Eles são druidas, soldado, vociferou o nazareno. Você pensou em Paulinos e Agricolá tinham acabado com eles? Roma não tolera os que usam magia contra ela. Os druidas e seus rituais são proibidos. Seu dever é destruir todos que sobraram. Ele correu para o segundo pilar, que começava a balançar perigosamente, e começou a empurrar. Os monges, com os seus martelos encorajados pelo sucesso, começaram a bater numa outra pedra. Gawain ficou olhando para ele, e todas as lembranças de Roma do perigo que corria desapareceram, tragados por uma onda de fúria real. Ignorando as ordens do decurião, ele caminhou decidido para o círculo. Paulos, este lugar pertence aos meus deuses, não aos seus. Afaste-se dessa pedra. A voz não era dele. Ela vibrava nas pedras. Os outros monges empalideceram e recuaram, mas Paulos começou a rir. Demônios! Eu os renego! Satanás! Retro-me! Ele esbravejou diante da pedra. As mãos de Gawain se fecharam nos ombros magros do padre. Ele puxou o homem com força e jogou-o no chão. Quando se endireitou, ouviu o som inconfundível de uma Gladius sendo tirada da bainha, e virou para trás, levando a mão no punho da espada na mesma hora. Os legionários estavam com suas lanças em riste, mas Gawain fez um esforço para não segurar a espada. Pensamentos rodopiavam loucamente em sua cabeça. Não derramarei sangue neste solo sagrado. Eles não me consagram como líder guerreiro, e sim como rei sagrado. Gaius Marcelius Severus, em nome do imperador, você está preso. Jogue fora suas armas. A voz do decurião trovejou no espaço que havia entre eles. O romano fez um gesto com sua espada. Só se você prendê-los também, Gawain respondeu apontando para os monges. A sua religião foi proibida e você é um renegado, rosnou o oficial. Tire essa espada do cinto, ou terei de ordenar que meus homens o derrubem com suas lanças até mesmo onde está. A culpa é minha, pensou Gawain entorpecido. Se eu não tivesse ido procurar Roma, eles jamais saberiam da localização de Avalon. Mas agora eles sabem, respondeu alguma parte rebelde de sua alma. Por que perder sua vida para salvar algumas pedras? Gawain olhou para as rochas, onde estava a mágica que tinha brilhado na pedra em pedra quando Merlin apareceu. Eram apenas pedras, e pareciam estranhamente nuas à luz do dia. E ele era um tolo de se considerar um rei. Mas fosse qual fosse a verdade naquele altar de pedra, Ciana tinha lhe dado seu amor e não podia permitir que fosse conspurcado pelas mãos impuras de Padre Paulos. Atrás da linha de soldados ele viu Ciana e tentou sorrir, e então desviou o olhar rapidamente para que o desespero dela não abalasse sua coragem. Eu nunca jurei fidelidade ao imperador, mas jurei proteger esta colina sagrada, disse ele em voz baixa. E a espada antiga que os homens do pântano tinham dado para ele na noite anterior encaixou-se suavemente em sua mão. O decurião fez um movimento com a mão.
A ponta afiada de um pilhão erguido refletiu a luz do sol. Então, de repente, uma pedra foi jogada contra o elmo de ferro e o pilhão, lançado cedo demais, e voou sem rumo. Os outros druidas estavam desarmados, mas no topo do Thor havia muitas pedras. Uma chuva de mísseis bombardeou os legionários. Eles reagiram. Gawain viu Tuarim ser varado por um pilum e cair. As sacerdotisas, graças aos deuses, puxavam Ciana para longe. 3 soldados trotaram na direção de Gawain, protegidos pelos escudos, e com as espadas em riste. Gawain adotou uma posição de defesa abaixado, e desviou o primeiro golpe com uma pancada que cortou as tiras que seguravam a parte da frente e das costas da armadura, e penetrou ao lado do corpo do homem. O soldado deu um berro e caiu para trás. Gawain girou para golpear o próximo. O excelente aço de sua espada furou o peitoral do soldado. A expressão de espanto nos olhos dele seria cômica se Gawain tivesse tempo para apreciá-la, mas o terceiro homem já caía em cima dele. Ele pulou para dentro da guarda do soldado, e quando a lâmina do inimigo desceu, raspando suas costas, ele enfiou a dele por debaixo da armadura do outro, até atingir o coração. O corpo quase levou a espada que ele, ao cair, mas Gawain conseguiu soltá-la. 4 druidas jovens jaziam no chão. Alguns homens do pântano tinham subido para ajudar, mas seus dardos e flechas não adiantavam muito diante das armaduras dos romanos. Corram! Gawain acenou para eles. Porque os tolos não fugiam enquanto tinham tempo, mas os druidas que sobravam tentavam chegar mais perto dele, gritando seu nome. O ataque de Gawain pegou os romanos de surpresa. Um caiu com o primeiro golpe, o segundo levantou o escudo a tempo e revidou com a espada. O golpe provocou um corte no braço de Gawain, mas ele não sentiu dor. Uma pancada nas costas o fez cambalear, mas se recuperou logo em seguida. E um novo golpe arrancou fora a mão do soldado. Faltavam 5, mas o decurião, e eles estavam começando a aprender a tomar cuidado. Afinal, Gawain achava que podia conseguir. Com um sorriso largo e bestial, ele rechaçou o soldado que se lançou sobre ele com golpes rápidos que arrancaram pedaços do seu escudo. Os dragões azuis no braço de Gawain estavam vermelhos, e embora não sentisse nada, grande parte do sangue era dele mesmo. Piscou os olhos ao sentir uma onda de escuridão passando por ele. Depois desviou para o lado, um pouco mais devagar, fugindo de outro golpe. Ele percebeu que aquilo não era causado pela perda de sangue quando arriscou olhar para cima e viu uma névoa negra se espalhando rapidamente pelo céu que antes estava limpo. Caelian e Ciana, ele pensou. Elas vão expulsá-los. Eu só preciso aguentar mais um pouco. Mas Gawain ainda tinha de enfrentar 5 inimigos. Sua espada brilhou com os golpes que desferiu. O legionário com quem lutava pulou para trás, e Gawain riu. Então, como um raio dos céus, algo o atingiu no meio das costas. Gawain tropeçou para a frente e caiu de joelhos sem saber o que empurrava para baixo, porque subitamente tinha tanta dificuldade para respirar. Então ele olhou para baixo e viu a ponta cruel da pilha saindo do seu peito. Ele balançou a cabeça sem acreditar. Tudo começou a ficar escuro, mas não rápido bastante para evitar que as espadas romanas cortassem suas costas, suas pernas e seus ombros. Gawain não via mais nada. A espada da estrela escorregou da mão sem sensibilidade. Ciana, ele sussurrou, e caiu no solo sagrado de Avalon, suspirando como tinha feito na noite anterior, quando sua vida jorrava nos braços dela.